O desejo de Deus é que a pessoa não peque, porque o salário do pecado é a morte, ele não quer. Mas se, por um acidente, a pessoa cair no pecado, é só confessar e o Senhor Jesus purificará a pessoa de todo o pecado. Também Deus, além de nos perdoar, Ele nos guarda de pecar. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, Ele não só perdoa, mas também nos guarda de pecar. Essas pessoas que ficam vacilando demais, é sinal que não tem o Espírito de Deus. Se o ser humano só permaneceu justo, tendo os seus pecados perdoados e a justiça de Cristo debitada na conta dela, no livro da vida, a pessoa permanece salva. Enquanto a justiça de Cristo estiver debitada na conta da pessoa no céu, lá no céu, a pessoa está justa diante de Deus. A pessoa é justificada. A pessoa é justa aos olhos de Deus e é tratada como justa. Por quê? Porque ela aceita o Senhor Jesus e procura não pecar, né? O desejo de Deus é que não peca. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Deus não vê os pecados que a pessoa praticou se ela se arrependeu e aceitou o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como Salvador. Aí Deus vê a justiça de Cristo em nosso lugar, em nosso favor. Aí a gente vê que amor maravilhoso de Deus. Por que Deus fez esse sacrifício tão grande? Como que o amor tem tanta força para levar Deus, o Pai, e seu Filho fazer um sacrifício tão grande para salvar o povo, o pecador? Que sacrifício, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João falando, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tinha expressão para dizer, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, antes da criação do mundo. Antes do mundo existisse, Ele planejou criar o homem e pelo que Deus viu, o homem ia cair. Deus previu que o homem ia cair no pecado. Embora o homem era santo, mas sem experiência, muito inocente ainda, sem experiência. Deus viu que Satanás, o anjo Lúcifer, o anjo de luz, caiu. Deus viu também que os anjos que ele criou, que lá no céu vivia ao lado dele, caíram 1/3 dos anjos. E o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Então Deus previu que o homem ia cair. O homem ia cair. E o Senhor Jesus se ofereceu para descer aqui na terra e tomar o lugar do homem, pagar o preço do pecado, para Deus agora ter o direito de perdoar o pecador sem transgredir, sem fazer injustiça. Hoje Deus pode ser justo e justificador daqueles que creem em Jesus. Aí as pessoas poderiam falar assim, mas aqui, Deus não pode perdoar.
porque você pecou. E ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele pôde fazer isso aí, ele pôde nele enviar o seu filho e morrer em nosso lugar. A condenação, o preço do pecado foi pago. A condenação que ia cair sobre nós caiu sobre o seu filho. E Deus, com esse trabalho que Deus fez, ele pode ser justo e justificar o pecador sem transgredir a sua palavra, sem desfazer da sua própria palavra. O Senhor Jesus sabia que ele não ia ser vencido também. O Senhor Jesus sabia que ele ia sair vitorioso. Por que o Senhor Jesus sabia? Porque o Senhor Jesus examinava as Escrituras. Ele examinava os livros de Moisés, os 5 livros, Pentateuco, e o profeta Isaías. Aqueles profetas do Antigo todos diziam que o Senhor Jesus sairia vitorioso. E Deus também falou com Jesus que ele ia sair vitorioso. E quando também o Senhor Jesus foi batizado, o céu abriu e também desceu em forma dele o Espírito Santo em forma de uma pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, embora sendo um homem de carne e osso como nós, ele sabia que tinha condição de vencer. Ele tinha fé que ele sairia vitorioso. Portanto, ele falou como ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo. Em verdade te digo hoje, vírgula. Não tem a vírgula, mas no português tem. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus tinha certeza que ele ia entrar no paraíso. Ele não fez esse trabalho na dúvida, não. Ele é estudante das profecias e ele sabia. E o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo de Deus e teve força para vencer o inimigo.